Hoje a gente vai falar sobre o que você deveria saber antes de começar a ler a Bíblia. Ontem eu estava conversando com uma amiga, ela estava me pedindo assim, orientações de como começar a ler a Bíblia. Ela tá indo ler pela primeira vez, ela tá no início assim da conversão dela. E eu mandei alguns áudios para ela explicando o que eu recomendaria, etc. A partir um pouco também da minha experiência. E eu pensei assim, nossa, isso ficaria bom num vídeo. Então, cá estou. Trouxe alguns materiais para partilhar com vocês. E na verdade, agora que eu tô lembrando, eu esqueci de pesquisar um livro que eu também quero indicar para vocês a respeito disso, mas até o final eu vou lembrar. Meu computador tá ali e eu pesquiso. Bom, primeiro ponto então que eu tava falando com ela. Eu acho que todos esses pontos que eu vou falar eles são muito legais para quem exatamente está lendo a Bíblia pela primeira vez, para, enfim, não se frustrar ou não desistir, etc e tal. Acho que é muito comum isso, né? Todo mundo na vida já deve ter passado por esse sentimento assim de, nossa, queria muito ler a Bíblia, porque é grande, a gente se sente como um desafio mesmo, né? Porque é um livro bem grande. E, se eu não me engano, é o livro mais comprado do mundo, lido do mundo, algo assim. Então, não é à toa. E aí, o primeiro ponto que eu acho que é legal é você escolher uma boa Bíblia. Essa minha aqui é da Ecclesia, essa editora. E essa foi traduzida diretamente do latim e da Vulgata. É a tradução do Padre Manuel de Matos Soares. Recomendo demais, assim. É muito boa essa Bíblia. Tipo, a tradução é rica, sabe? Isso é uma coisa que eu sentia muita falta no início, quando eu comecei a ler a Bíblia. Lembrando, né, dando um contexto, eu tô lendo a Bíblia pela primeira vez, eu vou terminá-la nesse ano, pela primeira vez. E eu comecei a ler em 2019, em junho de 2019, eu lembro que foi no Corpus Christi. E eu poderia ter terminado ela mais rapidamente, porque no início o que eu fazia? Enfim, né, já tô mesclando várias coisas, mas no início eu lia um texto por dia. Então, sabe quando tem, né, lá o capítulo bíblico e aí, né, algumas editoras dividem entre histórias, por exemplo? Pois é, eu lia então uma história por dia. E isso acabou tornando mais lento mesmo o meu processo de leitura. E atualmente, depois que eu mudei para essa Bíblia, já deve ter uns 2 anos ou mais, eu leio um capítulo por dia e isso acelerou bastante o meu estudo bíblico. Então também isso é uma dica. Não é necessariamente um problema você ler um texto por dia, mas se você quiser um estudo um pouco mais adiantado, seria ideal um capítulo por dia, pelo menos. E acabou que não é tanto assim. Eu achava que um capítulo era muita coisa, mas até que não. E tá, falei isso por quê mesmo? Ah tá, pra poder dizer pra vocês da duração, né, do meu tempo de estudo bíblico também. Essa Bíblia, no início, eu usava a Bíblia pastoral, que eu não lembro, acho que é a Paulus, que é a editora, se eu não me engano. E assim, gente, eu não gostei daquela tradução. Eu achei ela muito pobre. Os comentários também de nota de rodapé não eram muito interessantes. E essa daqui, a tradução é rica, sabe? Assim, quantas palavras eu tive que aprender, assim, o significado e tudo, pra poder entender de fato o que era aquilo, sei lá, tipos de árvores, principalmente. Mas eu acho isso maravilhoso, porque, como eu disse pra vocês, o texto vem do texto original, né? Então, acho que quanto mais próximo a gente consegue estar do original, melhor vai ser pra gente compreender o que realmente quis ser transmitido naquele texto, né? O que, assim, ipsis literis, o autor sagrado estava tentando dizer. Então, isso é uma coisa que eu recomendo, assim, atenção às traduções. E essa daqui eu recomendo muito, gosto bastante. Inclusive, fico com pena, porque eu acho que ela tem poucos comentários de nota de rodapé. Eu gostaria que tivessem mais. Tá, depois de escolher uma boa Bíblia, você tem um plano bíblico, né? Então, o que eu escolhi pra mim foi o do Padre Jonas Abib. Porém, eu tenho um livrinho dele, esse livro dele é bem famoso. Inclusive, fiquei sabendo que no Kindle ele é gratuito. Eu creio que no site da Canção Nova tenha muita informação sobre isso, vídeos no YouTube. Então, isso realmente é muito de fácil acesso. Então, se chama A Bíblia no Meu Dia a Dia, pra quem tiver interesse. É um livro muito pequeno também, bem barato. Então, assim, eu li, só que eu adaptei algumas coisas aqui que o Padre Jonas indica, porque, enfim, eu não me identifiquei, etc. Então, eu fui meio que adaptando a
a mim mesma alguns pontos. E eu acho isso muito interessante também de você levar em consideração, né? Não tem uma forma, tipo, rígida de como se deve estudar a Bíblia. Então você também tem que se conhecer um pouco. Eu vou falar um pouco do como eu faço só para vocês poderem comparar, ter uma baliza assim. Mas o que eu gosto de fazer? Eu tenho 3 canetas, uma vermelha, uma azul e uma preta. Gente, nota de rodapé. Olhem pra vocês verem essas canetas. Vocês estão vendo que elas têm uns detalhes em glitter? Pois é, foi a aluna do meu estágio que fez isso. Ela vende canetas personalizadas, muito fofa, né? E aí, ela personalizou pra mim, então. E aí, a cada uma dessas cores tem um significado. A vermelha eu uso pra marcar promessas, a azul pra marcar ordens e a preta pra marcar as partes que mais falam comigo ou que eu gostei, enfim. As partes mesmo, assim, pessoais mesmo da Bíblia. Tá. E aí eu marco a Bíblia mesmo. Tem pessoas que têm medo ou não gostam, etc, de marcar livro, né, de forma geral, Bíblia. Eu não vejo problema nenhum nisso, então gosto bastante, inclusive. E, enfim, não tem muito mistério mesmo, assim, tá vendo? Eu sublinho de acordo com as cores. E é isso, às vezes, dependendo do trecho bíblico, eu gosto de copiar alguma coisa do lado, sabe? Essas notinhas, assim, laterais, mas não é o comum, eu deixo pra copiar no meu diário de oração mesmo, mas vale a pena, às vezes, fazer também. Enfim, muito pessoal. Mas é isso. É basicamente isso que eu faço aqui dentro da Bíblia. Mas voltando ao Padre Jonas, ainda vou voltar nesses pontos, tá, gente? Calma. Vamos conectar tudo no final, vai fazer sentido. Mas basicamente, então, no livro do Padre Jonas, ele dá toda essa explicação, né? Ele recomenda, por exemplo, você fazer um propósito ao final de cada estudo bíblico, de, enfim, falar um pouco ali sobre o que aquele trecho bíblico falou com você, etc e tal. Então ele tem algumas recomendações assim que eu não sigo ou que eu não sigo da forma que ele fala. Então uma coisa que ele recomenda é de você marcar os princípios eternos. Eu não faço isso. Então, enfim, ao longo do tempo eu fui vendo o que funcionava mais pra mim. E o que assim eu mais gosto de seguir, na verdade, no plano dele é a ordem dos livros bíblicos. Eu acho assim perfeito. Inclusive esses dias eu tava comentando com a minha mãe, porque agora eu tô no Deuteronômio, que é o último livro tá vendo que ele lista todos os livros bíblicos, aí eu vou dando um check. E o último livro é exatamente o Deuteronômio. Porém, eu adicionei mais 2, que o Padre Jonas não adiciona, que é o livro dos Salmos e o livro dos Provérbios. Então, depois do Deuteronômio, eu ainda vou ler esses 2, porque eu quero fazer um estudo bonitinho deles mesmo. O Padre Jonas recomenda que você leia os Salmos e os Provérbios, tipo, fora do estudo bíblico, sabe? Tipo, leitura mesmo cotidiana, enfim, ter um livro de bolso, etc. Mas eu quero fazer a leitura mais pausada mesmo. E aí, tô falando isso porque, já que o Deuteronômio, no plano dele, é o último livro, eu compreendo hoje, assim, o porquê que ele fez o plano, a ordem dos livros bíblicos da forma que fez. E realmente ele foi muito sábio, porque, primeiro, né, acho que também todo mundo já deve ter passado um pouco por essa tentação de começar pelo Antigo Testamento, começar pelo Gênesis mesmo, e a probabilidade de você desistir de ler a Bíblia, começando pelo Antigo Testamento, é realmente bem alta. Inclusive, não somente por causa da dificuldade, da densidade dos livros, mas, assim, realmente, assim, a compreensão é mais truncada, muito mais truncada do que no Novo Testamento. Tem alguns acontecimentos que são bem cabulosos, né? Então, assim, agora o Padre Jonas deixa pro final o livro do Levítico e do Deuteronômio, que são livros bem polêmicos, assim. Tem algumas leis, algumas coisas que, para quem tá começando a ler a Bíblia, principalmente para quem tá em processo de conversão, eu acho que deve ser bem assustador, assim, deve ser pouco compreensivo mesmo. E mesmo assim, eu, por exemplo, né, que desde criança, desde que eu tava na barriga da minha mãe eu era cristã, mas eu mesma fico olhando isso, assim, que mesmo eu que tenho fé, se eu tivesse começado pelo Antigo Testamento, eu não teria compreendido. E hoje, por ter obedecido essa ordem de começar pelo Novo Testamento, deixar esses livros das leis mais pro final, faz todo sentido mesmo, porque agora, nesse momento, eu tenho uma outra visão, assim, realmente sobre a lei mosaica, tudo o que se fala nesses 2 livros, particularmente, assim, realmente
é outra compreensão. Não tô querendo dizer, tipo, nossa, compreendo tudo, né? Entendi tudo. Claro que não. Ninguém nunca vai poder dizer isso porque a Bíblia é infinita, né? Então, são camadas e camadas e camadas e camadas de sentido, então ninguém nunca vai conseguir abarcar a Bíblia por completo, só Deus. Mas eu compreendo hoje muito melhor por que daquela dureza das leis, por que aquelas coisas que a princípio pra gente parece até escandaloso, né? Tipo assim, nossa, não é possível que isso tá na Bíblia. Mas hoje, por causa dessa obediência à ordem dos livros bíblicos, eu consigo compreender melhor o porquê daquelas leis e tudo e não me escandalizar com isso. Então isso é algo que eu recomendo fortemente, que você obedeça à ordem dos livros bíblicos que o Padre Jonas Abib recomenda. Outra coisa também atrelada à questão da compreensão que eu estava comentando, eu acho que nós temos que cultivar uma postura de criança, assim, para ler a Bíblia. Por que eu tô falando isso? Todas as pessoas que têm fé, que não têm fé, de outras religiões, enfim, todas elas podem ler a Bíblia, né? É um livro que tá aí para todo mundo e é um livro grande para cultura ocidental, então acho que todo mundo deveria ler, ainda que não tenha fé. Mas é claro que a leitura de uma pessoa que não tem fé não vai ser a mesma leitura de uma pessoa que tem fé. Então, tem camadas de sentido que uma pessoa que tem fé vai conseguir acessar por causa da sua fé, e pessoas que não têm fé não vão conseguir acessar essas camadas porque não têm fé. Falando isso para dizer que a Bíblia é um livro que tem muitas camadas. Eu sei que, por exemplo, existe uma camada da Bíblia que é simbólica. Então, por exemplo, quando nós temos animais na Bíblia, sei lá, porcos, cachorros, escorpiões, enfim. Não é só o animal no sentido conotativo, é no sentido figurado também. O que aquele animal ele representa. Então, tem essa leitura ainda mais aprofundada, né? Por exemplo, sei lá, os porcos. Eu sei que uma das coisas sobre os porcos é que os porcos não conseguem olhar para cima. Então, tipo, isso tem um porquê de Cristo escolher usar os porcos especificamente. Ele está querendo dizer algo além do próprio animal, é nesse sentido. Então, e tantos outros símbolos, né? Não conheço todos eles, claro, mas o que eu quero dizer é assim, o fato de eu saber o quão ampla e o quão profunda é a leitura da Bíblia e as suas camadas de sentido, provoca em mim uma certa postura de criança mesmo. Acho que essa é a melhor palavra, no sentido assim, eu só sei que nada sei. É mais ou menos isso. E quanto eu percebo que ao longo da minha experiência lendo a Bíblia, quanto mais eu cultivo essa postura de, nossa, eu realmente não sei de tudo, realmente tem muita coisa que me falta para compreender, etc, etc. Quanto mais eu cultivo essa postura, mais eu entendo a Bíblia. Então, gente, isso é a coisa que mais acontece comigo, assim, eu não entendo um trecho bíblico e eu guardo aquilo pra mim, sabe? Tipo assim, nossa, eu não entendi muito bem esse trecho e tal. E aí é batata, assim, depois de um tempo vem a explicação daquele trecho. Ou por meio de uma pessoa, ou por meio de algum comentário que eu escuto, ou às vezes, assim, uma inspiração mesmo que eu tenho e vejo, tipo, nossa, tem tudo a ver realmente com aquela explicação, etc e tal. Então, eu recomendo isso pra vocês também, sabe? Assim, tenham mesmo uma postura de criança pra ler. É claro que esse comportamento de criança que eu estou recomendando, ele não nos exime de buscar aprofundar nos nossos estudos sobre a Bíblia. Então, por exemplo, um plano que eu tenho é de quando terminar a Bíblia, eu quero continuar lendo, claro, quero recomeçar, quero sempre estar lendo, mas eu gostaria de ler a partir de ou com o auxílio de comentários de pessoas que sabem mais do que eu. Por exemplo, eu tenho um livro que se chama Catena Áurea, que, salvo engano, são os comentários de Santo Tomás de Aquino aos Evangelhos. Então, eu acho que, assim, é uma forma incrível de você continuar lendo a Bíblia, reler a Bíblia, os Evangelhos e tudo, mas a partir ou com o auxílio dos comentários de uma pessoa que sabe muito mais do que você e que com certeza vai acrescentar muito na sua compreensão. E o mesmo, assim, igual tem os livros do Scott Hahn também, que eu tenho muita vontade de ler sobre os comentários da Bíblia. Enfim, são realmente muitos livros que a gente pode aproveitar hoje que nos auxiliam nessa jornada.
Mas claro que isso não te impeça o fato de você não saber, ou nossa, a Bíblia é muito complexa, eu não entendo muito, é muito difícil. Sim, e se você cultivar esse espírito de criança, só vai te fazer bem, na verdade, para entendê-la cada dia mais. É isso. Bom, voltando pra minha prática do como eu faço na prática. Então, eu queria pegar, na verdade, o trecho que eu estava estudando hoje, porque foi exatamente por causa disso que eu, inclusive, pensei também, né, por causa disso, que eu pensei de gravar esse vídeo. Bom, hoje eu estava estudando Deuteronômio capítulo 29. Abra aí a sua Bíblia. Tô brincando. Não abre, irmão, não abre a sua Bíblia. Tô brincando, pode abrir se quiser. Mas o que eu quero dizer é assim, gente, socorro, que você que tá assistindo esse vídeo tenha paciência comigo. Eu abro uma porta e esqueço de fechar, mas a gente vai fechar no final. Mas o que eu quero dizer é o diário de oração. Eu já compro essas agendas diário de oração dos mensageiros, do Frei Gilson, já tem 3 anos. Eu gosto bastante, assim, é uma agenda mesmo, não tem muito mistério, só que é um diário de oração, né? Então, o que eu acho legal é porque dentro vem, além da data, vem as leituras da semana da liturgia, as festas, vem um comentário no final de algum santo, então eu acho muito legal isso. Tem comentário do evangelho, eu acho bem bonitinho, assim, a edição, o trabalho deles de edição é perfeito, assim, eles são muito caprichosos. E aí, enfim, então eu recomendo bastante. E eu uso como, assim, por exemplo, hoje é que dia? Hoje é 16 de abril, né? Mas eu tô atrasada com o meu estudo bíblico, inclusive tenho que falar sobre isso. Mas hoje eu estou no dia 28 de fevereiro, por incrível que pareça. Daqui a pouco eu explico sobre isso. Mas, enfim, dia 28 de fevereiro eu estava designada para estudar o Deuteronômio 29. Lembra? Eu estudo um capítulo por dia, então é bom que você tenha uma previsibilidade. Inclusive, eu sei que eu vou terminar a Bíblia em setembro por causa disso, porque todo dia eu vejo um capítulo, então você já sabe onde que vai acabar, você faz os cálculos. Enfim, aí, dia 28, Deuteronômio capítulo 29, e aí aqui eu vou copiando de acordo com aquilo que eu assinalei na Bíblia. O que eu assinalei na Bíblia? Por exemplo, pegue a sua Bíblia aí, irmão. Olha, no capítulo 29, versículo 5, diz o seguinte: Ele vos conduziu 40 anos pelo deserto. As vossas vestes não se romperam, nem os sapatos dos vossos pés se gastaram com a velhice. Por que eu marquei esse trecho? Eu marquei com a caneta preta. Por quê? Porque foi um trecho que falou comigo. Então aí é uma coisa pessoal. Então, por exemplo, eu estava meditando a respeito da filiação divina nesse caso. Por quê? Porque Deus cuidou dos israelitas por 40 anos. Então, quando ele fala isso, né, que as suas vestes não se romperam, os sapatos dos seus pés não se arrebentaram, não se gastaram, é demonstrando o cuidado de Deus por eles, que Deus estava com eles, guiando eles por meio desses 40 anos no deserto. Então, assim, daí eu já comecei uma meditação pessoal mesmo, assim, como eu estava falando com vocês sobre essa questão da filiação divina, Deus é meu pai, Deus cuida de mim, Deus que fica comigo 40 anos no deserto, então, nas tribulações da vida, Deus está comigo, enfim. Eu começo a meditar sobre todas essas coisas e eu gosto muito de fazer isso, sabe? Esses momentos da Bíblia que falam comigo, eu sempre gosto de parar um pouco pra rezar um pouco, sabe? Pra pedir ajuda a Deus mesmo assim, pra eu sempre enxergá-lo como pai, pra, enfim, sabe? Realmente parar pra me confrontar um pouco comigo, pedir ajuda de Deus, enfim. Então, esses momentos pessoais são momentos seu e de Deus, sabe? Então, eu acho que é bom você usufruir deles o máximo que você conseguir. Aí, irmãos, lá no versículo 9, está escrito assim: Observai, pois, as palavras desta aliança, cumpri-as a fim de assegurardes o feliz êxito de tudo que empreenderdes. É uma ordem. Então, eu marquei com a caneta azul. E aí é interessante, claro, né, você fazer essa tradução para sua vida. Então, eu gosto de pensar nisso pra mim, sabe? Tipo, Maria Clara, observai as palavras desta aliança, cumpri-as a fim de assegurardes o feliz êxito de tudo que empreenderdes. E aí, novamente, eu medito comigo sobre isso, sobre o cumprimento da minha aliança com Deus. Enfim, só essa palavra aliança eu já amo, né? Porque é como um casamento com Deus mesmo, da nossa alma com Deus. Então, enfim, nossa, gente, dá pra rezar demais. Ó, eu vou falar com vocês que, assim, nossa senhora, eu amo o fato de que Deus escreveu um livro pra gente. Isso é incrível, assim, eu realmente amo isso. Tá, depois, não teve promessas nesse trecho. Não teve, então não usei a caneta vermelha. Aí, por exemplo, aqui em cima, tá vendo?
eu fiz uma notinha, tá vendo? Que tem aqui um trechinho. Pois é, o que eu falei aqui? Eu gosto de fazer, são geralmente observaçõezinhas, comentáriozinhos, que eu faço, mas eu não preciso copiar ali na agenda, sabe? Inclusive, não gosto de copiar esses comentários pessoais. Eu copio ou aqui na Bíblia ou no meu diário espiritual. E aí, o que eu fiz? Lá no versículo 6, fala assim: não comestes pão, nem bebeste vinho ou outro licor fermentado, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. E aí eu fui, puxei a cestinha e falei: por 40 anos, eles comeram o corpo e sangue de Cristo, né? Porque eles, basicamente, a comida de todo dia dos israelitas no deserto era o maná e água. E todos os dois vinham de Deus, né? A água por milagre de Deus, o maná também por milagre de Deus. E então eles ficaram 40 anos comendo só isso, né? E isso dá pra fazer um paralelo, assim, com os 40 dias de Jesus no deserto, jejuando pão e água, que maná e água. Então aí, assim, sabe? Eu penso, tipo, uau, super conexão. Enfim, gente, então é um pouco isso. E aí, o que eu faço? Depois que... Isso daqui tudo eu faço na Bíblia primeiro, né? Depois que eu termino meu estudo na Bíblia, aí eu pego o meu diário de oração e transcrevo, literalmente. Então, por exemplo, hoje eu nem consegui terminar, vou terminar amanhã, mas tá vendo? Tudo isso aqui tá em caneta preta, por quê? Porque são os trechos que eu marquei em preto no capítulo 29, entendeu? Então eu só transcrevo. Por que eu transcrevo? Para me ajudar a memorizar. Se você estava aqui no último vídeo, você me viu falando que se tem uma coisa que eu não faço, é copiar. Tá aí uma coisa que eu faço, copiando sempre. Estudo bíblico, tipo, sempre copio, sempre copio, sempre copio. Porque me ajuda a memorizar, como eu falei, e sei lá, sabe, pelo menos a experiência que eu tenho é de que como que me ajudasse a escrever isso dentro de mim mesmo. Claro, isso é a memorização no fim das contas. Só que o que eu acho interessante disso também na prática é que eu vejo que tem vários trechos bíblicos que me visitam em momentos que eu tô precisando, mas tipo, não sou eu que me lembro daquilo conscientemente, sabe? Tipo, é uma inspiração mesmo do Espírito Santo, me lembra daquilo e eu acho isso incrível, porque, enfim, é meio que essa fermentação miraculosa que acontece dentro da gente e visita a gente quando a gente mais precisa, mas menos sabia que precisava. Então, acho isso interessante. Bom, acho que eu fechei todos os pontos. Eu acho que a consistência é a chave de tudo na vida. E com a Bíblia não é segredo também, né? Eu, como disse pra vocês, já tô desde 2019, né? Então já são 6 anos lendo a Bíblia. E assim, eu nem senti esses 6 anos passarem. Por quê? Porque foi todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Então, devagar e sempre, a gente chega no final. Outro ponto, lembrei que eu esqueci de comentar com vocês, né? O porquê que eu tô no dia 28 de fevereiro e não no dia 16 de abril, que é o dia de hoje. Isso aconteceu porque eu não leio a Bíblia todo dia, e isso é um ponto legal de se falar. É claro que eu leio toda semana, a maior parte dos dias da minha semana eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia, porém não é sempre que isso acontece por diversos motivos. Por exemplo, quando eu viajo, eu não levo a Bíblia. Aí você vai falar comigo, por que você não usa uma Bíblia no seu celular? Porque não tem essa tradução e eu gosto de mexer com a minha Bíblia, enfim. E é uma Bíblia muito grande, então assim, maior parte das vezes não rola levar na mala. Então o que eu faço? Seja por viagem, seja por... Geralmente é viagem, tá? Então, quando acontece de eu viajar e eu não levar, geralmente eu fico muitos dias sem a Bíblia, então eu me atraso. E aí eu não consigo cumprir o atraso, e aí eu viajo de novo, e aí atraso em cima de atraso, por isso que eu tô no dia 28 de fevereiro. Mas eu não paro, tipo, continuo seguindo normalmente até eu chegar no dia atual, sabe? Sem estresse também. E isso também é outro ponto. Às vezes tem dias que eu tô aqui em casa, assim, não tem nada de errado, não tô viajando, mas eu não faço estudo bíblico. Por que isso acontece também? Porque como o estudo bíblico ele faz parte da minha rotina de oração pessoal, tem dias que eu tenho coisas mais importantes para falar com Deus, então eu às vezes priorizo o meu diário espiritual, ou a leitura espiritual, ou a Bíblia, entendeu? Então acaba aqui por isso também às vezes que dá essa atrasadinha. Tô falando isso daqui não para você fazer como eu, mas para você entender as adaptações que a gente tem que fazer a partir, enfim, da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus e vendo isso mesmo com Deus, então com o nosso diretor espiritual, enfim. Então é uma estrada única mesmo. Então, espero só realmente que isso possa ter te ajudado, te inspirado, te animado a começar a ler, porque realmente é muito bom, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer
E, como eu disse, realmente é fascinante que Deus tenha pensado em deixar um livro pra gente, assim, é incrível isso. E outro ponto, falei que ia recomendar pra vocês um livro, peraí. Esse livro, gente, eu tô lendo ele um pouquinho toda semana. Eu sei que ele é de um autor que chama Jacques Philippe, uma coisa assim. Isso, Jacques Philippe. Provavelmente estou falando errado, porque ele é francês, mas eu não sei falar o nome dele. Agora achar o livro, né? É isso. É esse livro, Aprender a Rezar para Aprender a Amar. Se eu não me engano, é esse livro dele. Muito bom, muito bom. Não somente para oração mental, mas para aprender sobre tudo, mas também porque ele fala, tem um trecho que ele fala só sobre a Bíblia na nossa oração pessoal e assim, sem mais. Muito bom. Eu acho que é isso, gente.